Olá, meu nome é Ney Herman, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Opinião aqui na TV Vila Velha, cada vez mais a TV que a nossa gente vê. Hoje nós vamos falar sobre a importância da filosofia na vida diária. Comigo no estúdio está o professor Carlos Williams Jacques Moraes, doutor em Filosofia Política, professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, coordenador do NUTEAD, o Núcleo de Ensino à Distância da UEPG. Professor, obrigado pela sua presença hoje aqui. Obrigado, Ney, pelo convite. E é sempre muito bom poder voltar aqui à TV Vila Velha e tratar de temas pertinentes para a nossa sociedade. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Programa Opinião. Apoio Supermercados Tozeto, bem mais que um supermercado. Box 101, o mundo virtual ao seu alcance. E Iniciativa Cartuchos. Tudo é informática, mas tudo mesmo. Simão Pneus, o melhor do ramo na cidade. Olá, estamos de volta com o programa Opinião e agora nós vamos falar sobre a importância da filosofia na vida diária. Comigo no estúdio, o doutor em Filosofia Política, Carlos Williams Jacques Moraes, professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, no curso de Pedagogia, também coordenador do NUTEAD, o Núcleo de Ensino à Distância da UEPG. Professor, há algum tempo atrás, o ministro da Educação e o presidente da República pegaram todos de surpresa quando eles disseram que retirariam verbas da área de humanas para alocar em outras áreas, como a área de exatas. A área de exatas é muito importante, acho que produz um conhecimento que é interessante do ponto de vista comercial e, obviamente, deve receber todo o aporte necessário, mas sem prejudicar as demais áreas. E, no Brasil, o ensino superior nunca recebeu a atenção devida. A verdade é essa. Nós tivemos 2 períodos de grande investimento, curiosamente distintos do ponto de vista ideológico. Um período de grande investimento foi justamente na ditadura militar e o outro durante os anos do Partido dos Trabalhadores no poder, ou seja, grupos completamente opostos, né, mas que investiram em ensino superior. Talvez não da melhor forma possível, aí já é uma outra história. Acho que realmente o ensino superior deve produzir conhecimento, deve produzir pesquisa e deve ter ensino, obviamente, além da extensão. Né, o tripé, né? Pesquisa, ensino, pesquisa e extensão. Exatamente. Ensino, pesquisa e extensão. Agora, retirar da área de humanas já é um pouco complicado, porque, especificamente falando de filosofia, que é o tema do programa de hoje, quando a gente fala de filosofia, a gente fala de princípios que regem a vida cotidiana. Acho até que isso deveria estar no ensino médio, não só em alguns cursos da universidade. Mas aí já é uma outra história. Talvez até possamos abordar isso agora no programa. Afinal de contas, como que os princípios filosóficos estão inseridos no cotidiano das pessoas? Ok. Obrigado, Ney, pela pergunta. Eu acho que é sempre uma oportunidade de esclarecer algumas questões que, por vezes, nós vemos em noticiário e nem sempre temos a dimensão do que significa certas defesas, certos discursos, né, certas representações que muitas vezes são apresentadas e que nem sempre nós temos a oportunidade de saber qual que é o impacto desses mesmos discursos, né? Então, quando você nos chama a atenção sobre o discurso do Ministério da Educação em torno das questões da diminuição de investimentos, né, em filosofia e nas áreas de ciências humanas em geral, né, nós temos que entender o seguinte, que há aqui uma compreensão de que a filosofia e as ciências humanas representam um tipo de conhecimento que não converge diretamente para o tipo de sociedade que se deseja desenvolver. Tá? Tudo aquilo que a gente produz numa universidade, né, é sempre em vista de uma demanda que a sociedade apresenta. Né? E todo conhecimento organizado numa universidade é um conhecimento que tem uma relação direta com as demandas, mas que não são apenas demandas pontuais, no sentido de uma necessidade de mercado, mas no sentido de um projeto de sociedade ainda maior.
em que você não pode dispensar, né, toda a capacidade de criação e de crítica, né, que um sujeito é capaz de fazer sobre si mesmo, sobre os rumos dessa mesma sociedade. Tá? E nesse sentido eu te digo o seguinte, que só é possível você fazer um discurso contrário ao investimento em filosofia e ciências humanas a partir do quê? De uma visão filosófica de mundo. Né? Então, qualquer discurso contra a importância, né, do papel da filosofia só é possível, né, de ser validado a partir de uma causalidade também filosófica. Tá? Então a filosofia ela está sempre presente, né, consciente ou não, né, em nossos discursos, na nossa forma de pensar, na nossa forma também de agir. Tá? Ela é, nesse sentido, indispensável em si mesma. Tá? Essa é uma questão que eu gostaria de chamar a atenção. Uma outra questão que você também apresenta é sobre o papel das outras ciências, das outras áreas do conhecimento e a diminuição de recursos para a área de filosofia. Né? Eu costumo dizer o seguinte, que não é possível você fazer engenharia sem filosofia. Tá? As ciências humanas, em geral, elas estão presentes também nas áreas de tecnologia, nas áreas de ciências exatas, na área de ciências biológicas, né? Tanto a filosofia, quanto a sociologia, né? Quanto a antropologia, né? São áreas das ciências humanas que se fazem presentes. Não é possível você ter, por exemplo, um geólogo sem um conceito de mundo. Né? Esse conceito de mundo, estruturalmente, quem oferece? Né? As ciências humanas, em particular a filosofia. Quando ela reflete sobre o valor da ciência, quando ela reflete sobre critérios de verdade, tá? A possibilidade de validação ou não sobre os saberes nas diferentes áreas, só é possível de ser debatido a partir do quê? A partir da filosofia. Então, é ilusão pensarmos que a filosofia não está presente também, né, nas áreas consideradas técnicas ou tecnológicas, ou nas ciências exatas, ou nas ciências naturais, nas ciências biológicas, mesmo na medicina. Né? Não é possível na medicina você pensar em saúde humana sem pensar nesse mesmo ser humano e no conceito de ser humano desejável, né, dentro de um critério razoável de saúde, por exemplo. Tá? E quando eu digo razoável, eu digo válido racionalmente a partir de uma determinada área. A constituição lógica e epistemológica de uma área do conhecimento, seja ela qual for, só é possível de ser pensado a partir do quê? De uma filosofia das ciências. Tá? Isso sem contar no quê? Em toda reflexão também no campo da ética. A ética é uma disciplina eminentemente filosófica. Quer dizer, quando você reflete sobre os fundamentos racionais do agir humano e suas implicações, você também está refletindo, né, filosoficamente. Tá? Como não pensar, por exemplo, na ética presente na fundamentação de uma área como, por exemplo, o direito, como, por exemplo, a própria medicina. E quando nós debatemos os juízos na área de bioética, por exemplo, nós estamos fazendo aqui toda uma formulação filosófica necessária para fundamentar, né, a elaboração, a edificação de um determinado tipo de saber. Tá? Então, e é interessante, Ney, pelo seguinte, veja, nós estamos falando aqui de uma área do conhecimento, no caso aqui a filosofia, que está presente e em diálogo com diferentes outras áreas do conhecimento, né, e que não necessariamente ela precisa se constituir como um curso. Veja que, por exemplo, aqui na UEPG, na Universidade Estadual de Ponta Grossa,
inclusive é a única universidade do estado do Paraná, que não tem um curso de licenciatura ou bacharelado em filosofia. Porém, é uma universidade profundamente filosófica, pelos posicionamentos que as pessoas assumem nas suas visões de ser humano e de mundo, nas diferentes áreas do conhecimento. Então, partindo desse pressuposto, o próprio ministro da Educação, bem como seus superiores, tem também uma visão filosófica. Necessariamente tem uma visão filosófica. Tá? E por ser visão filosófica, ela é necessariamente o trabalho de ideias. E ela, nesse sentido, passa a ser também ideológica. Eu entendo. Existe um receio muito grande. A discussão toda começou com a tentativa de se punir determinadas universidades por determinados tipos de manifestação. Alguns tipos de manifestação que eu, sinceramente, jamais vou concordar. Não acho que ficar pelado no campus seja uma coisa útil para ninguém, né? Não acho que tomar as dependências da reitoria seja uma manifestação útil para ninguém. Existem manifestações que são extremamente desagradáveis, como aconteceu na Universidade Estadual de Ponta Grossa há pouco tempo atrás, quando arrombaram uma porta para invadir o prédio. Então, tem coisas que realmente são desagradáveis e são desnecessárias. Dito isso, é importante frisar o seguinte: são minorias. São grupos minúsculos que não representam a comunidade universitária nem em Ponta Grossa, muito menos em Ponta Grossa, é uma cidade conservadora, e também não representam a comunidade universitária no Brasil. Mas o que caracteriza o pensamento, a vida universitária, é justamente a possibilidade de refletir a sua própria existência, refletir sobre a sua própria existência, mesmo fora do curso de filosofia. Só que esse governo em particular, ele tem uma preocupação muito grande com o que ele chama de marxismo estrutural, né? E que, no fundo, não existe. Isso é mais um fantasma do que qualquer outra coisa. Às vezes eu tenho a impressão de que determinadas pessoas ligadas ao governo querem ressuscitar os CCCs, os comandos de caça aos comunistas. O próprio comunismo é uma crença anacrônica, que não tem lugar nos dias de hoje, né? Porque se baseia num conjunto de premissas que são, desculpe, é uma opinião minha, impraticável, porque ignora a natureza humana na sua essência. De novo, esse é um princípio filosófico, né? Sim. Não seria interessante os profissionais da área de filosofia literalmente conversarem com o governo para tentar explicar que os fantasmas que eles procuram existem apenas na cabeça de alguns dos seus dirigentes? Ney, eu não sei... Veja, então, sobre essa questão, eu gostaria só de colocar que a ANPOF, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, que representa um organismo de sociedade civil na área da filosofia, que reúne pesquisadores e professores das universidades do Brasil inteiro na área de filosofia, já se manifestou, já se pronunciou, tem representação junto ao Ministério da Educação, né? Entretanto, uma coisa é nós ampararmos, né, o discurso e os debates do ponto de vista técnico e científico, né, buscando dar o reconhecimento necessário aos argumentos que são apresentados. Na esfera da argumentação e do debate político, simplesmente não se ouve. O que importa são as relações de poder, né? E quem determina as deliberações das relações de poder, né? Então, a impressão que a gente tem é a seguinte, é que todos que, nessa estrutura de governo que você está colocando, basicamente todos aqueles que se colocam como representantes das ciências humanas, da filosofia, do pensamento crítico, não é? Precipitadamente e equivocadamente são associados, né, a pensadores marxistas, não é? Uma pesquisa da própria ANPOF, ela, da Associação Nacional, né, de Pós-Graduação em Filosofia, ela nos indica que na filosofia, por exemplo, apenas 4% das pesquisas
sérias em filosofia tratam de marxismo. Só 4%. 4%. Né? É um número bem pequeno, né? E é de se compreender por quê. Nós temos 2.500 anos de história da filosofia para estudar. Não é? Verdade. Nós temos todo o pensamento grego que estrutura a civilização ocidental para estudar. Né? Nós temos uma produção filosófica muito maior, por exemplo, em filósofos como Kant e Hegel, do que Marx. Heidegger, no século XX, e Habermas são filósofos muito mais profundos do ponto de vista da estruturação do seu pensamento do que propriamente Karl Marx. Então, claro, Karl Marx é um filósofo, né, também sociólogo, importante, né, para a filosofia, mas que tem a sua importância também circunscrita ao seu contexto, tá? Como todos os demais filósofos. Né? Então é um equívoco nós associarmos, e aí por isso que eu te digo, né, precipitadamente, com uma generalização apressada, né, que é uma das falácias, a ideia de que ser filósofo ou ter pensamento crítico significa ser marxista. Ter pensamento crítico significa ter pensamento que usa a crítica, criterion, tá? Quer dizer, um pensamento criterioso, que busca, né, uma fundamentação, que busca perceber causalidade e finalidades de uma mesma argumentação, de um mesmo discurso, né? Que busca também evidenciar, quando elas ocorrem, as contradições e as incoerências de um determinado pensamento. Tá? Então, isso não significa ser marxista. Né? E aí existe uma falsa ideia, que visa muito mais criar essa confusão, né, do que propriamente esclarecer. Tá? Então, quando você levanta aqui, Ney, toda uma representação política contrária à filosofia, eu vejo muito mais uma estratégia política de obscurecimento, tá? E de perseguição ao pensamento criativo e crítico, do que propriamente a evidenciação de um fenômeno que é prejudicial à sociedade. Mas isso como uma estratégia, literalmente, para governar massas de manobra, como se diria popularmente, ou simplesmente por uma, como posso dizer, falta de informação sobre filosofia política? Sobre filosofia política, sobre lógica, sobre ética, tá? Então, esse é o fenômeno que nós nos deparamos hoje, né? E a partir principalmente do incentivo de pseudo-intelectuais também. É o que nós encontramos hoje num movimento aí produzido por aquele que é considerado o mentor intelectual desse grupo político, que é o próprio Olavo de Carvalho e seus seguidores, né, que sofrem uma crítica profunda, considerados hoje os sofistas da contemporaneidade. Eles são, no mínimo, complicados. Professor, é preciso que o senhor explique para o público de casa o que era o sofismo. Isso. Então, esse grupo chamado sofistas, né, é um grupo ainda reconhecido no pensamento antigo, né, na Grécia Antiga, e que era um grupo de pensadores ligados à estrutura de poder da Grécia, tá? E que visavam influenciar, né, intelectualmente, na estrutura do pensamento, né, qual era o tipo de governo e que ideias seriam válidas, né, para a formação daquela sociedade grega. Né? Veja, por exemplo, que os sofistas eram reconhecidos desta maneira
por defenderem, muitas vezes, determinados raciocínios que não se justificam ou não se justificavam, né, por si mesmo do ponto de vista da lógica ou da ética, né? E um filósofo que foi um rigoroso crítico dos sofistas foi Sócrates, né? Sócrates, ele procurou evidenciar, né, as contradições dos sofistas, e nós verificamos esse esforço nos diálogos escritos por Platão. E Sócrates, ele passou a ser, inclusive, condenado, né, justamente por quê? Porque ele evidenciava essas críticas aos próprios sofistas, né? E foi condenado por corrupção da juventude, né? E como ele julgou também injusta a sua própria condenação, ele faz a justiça por si mesmo, né? Vê como necessário atender à condenação, mas ele mesmo se exerce, né, a sua própria pena através de um suicídio, né, assistido pelos seus próprios discípulos, né, tomando a cicuta. Tá? O veneno. O veneno. Então, esse é o grupo. E o que nós verificamos? Que hoje, né, também temos pessoas que se colocam na disposição de defender ideias que nem sempre se justificam por si mesmas, como essa de você dizer que todo filósofo é marxista, que todo filósofo ou quem pensa do ponto de vista das ciências humanas está ligado a essa ideia de um marxismo estrutural, de marxismo cultural, não é? São ideias falsas, né? Porque, como eu disse antes, basta você entrar na plataforma do CNPq, né, onde você vai verificar lá o diretório dos grupos de pesquisa das universidades. Você vai ver que 4% apenas das pesquisas sérias realizadas no Brasil, né, tratam do filósofo Karl Marx e das suas heranças interpretativas. Tá? Outros filósofos trabalham, muitos outros autores, né, que também têm a sua importância. Até porque, embora muito do pensamento de Marx seja atual, ele já foi devidamente explorado, né? Eu falo devidamente pesquisado. Quando nós pensamos, por exemplo, em estrutura da sociedade, em divisão social do trabalho, quando nós pensamos em a determinação, né, da consciência a partir do quê? A partir das suas relações materiais, acho que Karl Marx tem muito a dizer, né? Agora, nós não podemos, e isso é uma posição filosófica também, né? Nós não podemos dizer que é um filósofo que dá conta da totalidade do real, né? Todos os filósofos e todas as correntes de pensamento filosófico têm os seus alcances e têm os seus limites. A nenhuma é dado o direito de ter a última palavra, né? Quem se coloca nessa posição comete o quê? Comete aquilo que a gente chama de dogmatismo filosófico. Quer dizer, é uma posição autoritária e que considera que os seus fundamentos representam a verdade última das coisas, né? Mas tem marxista que é dogmático? Tem. Como também tem tantos outros seguidores de outros pensamentos que consideram que a sua filosofia, que o seu pensamento é o que dá conta da totalidade do real, né? E não é bem assim, né? Professor, vamos agora para um breve intervalo comercial e voltamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fique com a gente. Programa Opinião. Apoio Supermercados Tozeto, bem mais que um supermercado. Box 101, o mundo virtual ao seu alcance. E Iniciativa Cartuchos. Tudo em informática, mas tudo mesmo. Simão Pneus, o melhor do ramo na cidade. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. Este é o terceiro bloco. O tema de hoje, a importância da filosofia na vida cotidiana. Comigo no estúdio, o doutor em Filosofia Política, Carlos William Jacques Moraes, professor da UEPG, Universidade Estadual de Ponta Grossa, no curso de Pedagogia, também
coordenador do NUTEAD, o Núcleo de Ensino à Distância da UEPG. Professor, nós falamos um pouco sobre a visão do governo em relação a esse assunto, ou seja, a pouca importância dada à área de humanas, e também verificamos que essa mesma área se encontra presente, por menos que se queira, em todas as demais áreas de conhecimento, tradicionalmente nas ciências biológicas e também na área de exatas. E dentro da área de humanas, em profissões que são mais teoricamente técnicas, como direito, também a filosofia é muito presente. A própria filosofia do direito de estudo sobre o assunto. E existe também a filosofia da comunicação, na minha área, que é jornalismo, enfim, e por aí vai. Da educação. Também, exato. E as pesquisas nessas áreas, elas precisam ser efetuadas para que se descubram métodos mais eficientes de lidar com o próximo. Afinal de contas, o ser humano desenvolve uma complexidade crescente que acho que correlata ao grau de sofisticação das tecnologias que nós estamos vivenciando hoje, né, utilizando hoje. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre uma palavra em particular que o senhor destacou no bloco anterior, que é ética. A ética é a expressão mais próxima do que a gente vê da disciplina filosofia no cotidiano? Ou não necessariamente? Eu diria que é uma das, né? É uma das. Vejam só, toda vez que nós falamos de ética, nós estamos falando de uma disciplina filosófica que trata sobre o valor das ações humanas. Tá? Eu diria o seguinte, Ney, que no cotidiano a ética é uma delas, mas junto com a ética, eu diria que a lógica e a estética. Tá? E muitas vezes essas três áreas, elas se confundem. E aonde que nós mais encontramos essa confusão? Na linguagem. Afinal de contas, a linguagem, ela é o quê? É a materialização do pensamento. Falamos de filosofia, falamos de pensamento e as deliberações desse pensamento através da linguagem e através das ações. Tá? Um déficit de pensamento provoca déficit de linguagem e também prejuízos na ação humana. Tá? Por isso que é necessário, através da filosofia, você sistematizar tudo aquilo que você pensa para poder deliberar em fala e em ação. Do ponto de vista lógico, o que se busca? Um pensamento que atenda um determinado valor. Qual? O da verdade. E desta maneira você possa distinguir verdade de falsidade. Do ponto de vista ético, você vai procurar também sistematizar todo um pensamento que tenha como finalidade um valor. Qual? O bem. E distinguir o bem do mal. É assim que a ação, do ponto de vista ético, busca estabelecer valores. Você agiu bem ou você agiu mal. Né? E do ponto de vista estético, em que nós a todo momento produzimos também juízos de valor. O belo e o feio. Né? É bem interessante notar que na nossa linguagem, como eu dizia antes, nós produzimos, às vezes, determinados discursos que confundem essas três representações, lógica, ética e estética. Então, por exemplo, digamos que você encontrou uma pessoa e você fala, e aí, tudo beleza? Como assim, tudo beleza? Beleza é critério de valor estético. Quer dizer, você está perguntando se está tudo bem, né? E você usa justamente um valor estético para tratar de algo que tem valor ético. Né? O dia está bonito hoje. O que dá essa representação de dia bonito ou dia feio? De repente eu estou
num dia que pode até estar chovendo, estar nublado e frio, e eu achar aquilo belo. Quer dizer, representações de um juízo de valor estético que só pode ser referendado através, né, do quê? Do reconhecimento da subjetividade. Né? Belo só se for para você, porque para mim o dia está muito ruim. Quer dizer, como que se dá essa questão de ética e estética? Né? E como que nós conseguimos também relacionar o que é ético com aquilo que é verdadeiro, tá? Do ponto de vista lógico nesse caso. Né? Veja que, por exemplo, na relação, uma mãe vê o comportamento de um filho. E aí, de repente, essa mãe fala, agora sim, você fez bonito. Não, meu filho, você agiu feio dessa maneira. Como que se dá essa representação do estético para algo que, no fundo, tem um valor ético? Tá? Essas representações, elas podem parecer simples, mas são sempre representações que têm um pano de fundo filosófico. De tal maneira que a filosofia está presente no nosso cotidiano, porém nem sempre nós temos a consciência desta mesma presença. Porque a todo momento nós produzimos juízo de valor. Né? Quando alguém te questiona sobre a validade de um juízo de valor, nós muitas vezes estremecemos, tá? E pensamos, até que ponto esse juízo de valor, aquilo que eu considero verdadeiro, é de fato verdadeiro? Quando você estremece naquilo que você considera ser uma certeza, né, esse estremecimento pode ser considerado também uma postura filosófica exercida. E que, rapidamente, o filósofo diria, olha só, o crivo da dúvida sobre aquilo que era considerado certeza, tal como René Descartes pensava ser o critério para a certeza, né, o exercício da dúvida. Né? E a partir daí a tomada de consciência de sua própria existência, porque você está pensando. Né? Veja a atualidade do René Descartes aqui. Né? E diferentes situações em que de repente você consegue perceber um filósofo, né, que se encaixa muito bem a essas situações. Uma estrutura de pensamento filosófico que é capaz de se encaixar, né, a representações do teu dia a dia. Professor, o senhor acabou de citar Descartes. Né? Dos filósofos da história, é o que eu mais uso no meu cotidiano. Uhum. E principalmente, eu acredito que isso é impreciso, mas a gente pode falar desta forma, né? A grosso modo, obviamente, que o pensamento dele pode ser condensado, eu não gosto disso, como eu falei, a grosso modo, naquela frasezinha em latim, né? Cogito ergo sum, penso logo existo, que o senhor acabou de mencionar, porque o pensar já exerce, a gente pensa todos os dias, a todos os instantes, o pensar, o emitir uma opinião, um juízo de valor, já por si só tem uma construção filosófica dentro da mente de cada um de nós. Né? Tida essa construção dentro de uma escola ou não. Dentro, por exemplo, do universo espiritual, existe na Umbanda uma categoria de espíritos muito sábia, com sua filosofia profunda, que são os pretos velhos. Né? Ou seja, uma alusão aos antigos escravos que infelizmente envelheciam em condições precárias. Eu estou me reportando à espiritualidade apenas para falar da sabedoria cotidiana. Né? E a sabedoria cotidiana que se encontra também entre os mais simples, daí agora falando diretamente do plano encarnado, né? E voltando para ele, e que essa construção nos acompanha constantemente. Né? E eu estou apenas fazendo essa pequena volta para voltar para Descartes, para retornar a Descartes. O simples ato de pensar já não implica na existência da filosofia dentro da minha vida? Nesse sentido, de uma filosofia mais ampla. Né? Porque, em certo sentido, Ney, nós podemos dizer, todas as pessoas são filósofas, porque são capazes de pensar e de amar essa capacidade de pensar. Né? Quer dizer, todos, então, invocariam a ideia de um amante da sabedoria. Né?
Acho que nesse sentido é o sentido mais lato, né? O mais amplo que nós temos do que significa ser filósofo. Tem uma outra representação do que significa ser filósofo, no caso, a pessoa que tem daí um conhecimento técnico da filosofia. Sim. E que a partir daí vai se utilizar de métodos, de expressões de racionalidade para poder olhar o mundo mais cientificamente, poderíamos dizer assim. Tá? Agora, de uma certa maneira, todo pensador, né, no sentido mais amplo, de uma certa maneira, também um filósofo. Né? Quando se fala assim, você tem lá as músicas do Gabriel Pensador, né? De uma certa maneira, existe ali a representação de um filósofo em sentido amplo. Não significa que ele é graduado em filosofia, fez doutorado em filosofia, tem todo um conjunto de conhecimentos técnicos e discursivos para atuar na área. Não. Tá? O senhor simples, com a sua sabedoria, pode ser considerado lá também um filósofo, nesse sentido. Né? E que determina toda a sua existência, toda a sua vida, todo o seu cotidiano, a partir das suas formas de pensar. Não é? Que se retroalimenta da sua própria realidade. Né? O filósofo é aquela pessoa que se nutre da vida e preferencialmente da vida mais simples possível. Por quê? Porque ali ele encontra a autenticidade que alimenta o seu próprio pensamento. Tá? O pensamento, ele precisa ter autenticidade, ele precisa ser também original e originário. Nesse sentido, é que o filósofo, ele tem uma metáfora de um pensador francês chamado Gilles Deleuze. Ele diz, o filósofo é aquele que está sempre grávido de ideias. Né? Há um tempo, o professor, foi nosso professor lá na Unicamp, o Rubem Alves, ele também usava essa ideia. O filósofo é aquele que está sempre grávido de ideias, está sempre parindo ideias, sempre conceituando, né, concebendo ideias. Né? É original e originário, né, no sentido de que ele dá origem, tá, e produz também provocações. O filósofo é aquele que provoca. Né? Provoca uma interrogação, ele produz os questionamentos, está sempre perguntando. A pergunta é o alimento do filósofo. Né? E aí tem uma frase que acho que é também bastante conhecida, que é de Sócrates, né? Que é aquela frase, só sei que nada sei. Né? Quer dizer, o filósofo não pode ser aquele que, de uma maneira arrogante, diz que tem a verdade em última instância. Né? Seja o filósofo técnico, seja o filósofo da sabedoria de vida, né? É uma pessoa que está sempre aberta, né, a aprender. Né? Uma postura que eu acho que é fundamental para o dia a dia de qualquer pessoa. Né? A pessoa que diz, olha, eu não tenho mais nada para aprender nessa vida, né? Quer dizer, ela já se basta a si mesma, ela perde, acho que, muitas oportunidades de produzir mais vida para si e para outras pessoas e para o seu próprio mundo. Né? Por quê? Porque ela se encerrou a si mesma. Né? Encerrou-se a si mesmo. Então, é uma postura que eu acho que é bastante interessante. Né? Essa do Sócrates. E, falando em Sócrates, uma outra proposição, acho que bastante atual, é a ideia do conheça-te a ti mesmo. Tá? Conheça-te a ti mesmo. Essa frase do Sócrates, ela indica, de uma certa maneira, que você precisa cada vez mais tomar consciência e conhecimento de si. Porque se você faz isso, consciência e conhecimento de si mesmo, não é o outro que determina a sua existência. E aí a possibilidade de você não ser um alienado, porque você deixou de pensar por si mesmo e só pensa pela cabeça alheia, tá? É muito maior, né, de você não ser um alienado. E se você não é um alienado, você é uma pessoa autônoma, você é uma pessoa emancipada, você é uma pessoa livre, né, para poder fazer uso de sua razão e para, através desse uso da razão,
né, apresentar ideias, realizar ações boas nesse mundo tão necessário hoje, né, lutar contra todo tipo de obscurecimento, todo tipo de cerceação da liberdade de expressão, né, algo que é muito importante nos dias de hoje, quando a gente pensa os contextos que nós vivemos, né? Então, filosofia e cotidiano estão, né, imbricados, né? Estão mutuamente em relação. Então, pelo que eu posso entender, a observação da realidade, com toda a sua poética, pode ser interpretada como uma filosofia no sentido mais amplo, mas a filosofia a que nós nos referimos, aquela um pouco mais acadêmica, essa importa numa visão mais racional de mundo dentro de uma determinada ótica. Seria isso? Aquele que trabalha academicamente com a filosofia, ele tem que radicalizar a expressão de racionalidade, né, pela qual ele vai orientar o seu próprio olhar. Essa radicalidade significa um olhar profundo, de raiz, né, de hadith, né, quer dizer, que busca fundamentos. E, tecnicamente, ele tem que saber fazer isso. Mas também, e eu acho que esse é o grande desafio da classe intelectual, né, e a gente se coloca nesse meio, é o de fazer a conexão com o mundo cotidiano, com as pessoas que estão vivendo o seu dia a dia e que precisam, né, se inspirar, que precisam também buscar ter um olhar um pouquinho, pelo menos, mais profundo da real, um pouquinho mais crítico sobre a realidade. Tá? E isso é um processo, né? É um processo educativo fundamental. Duvidar é um ato filosófico? Duvidar é um ato filosófico, né? E ela pode ser entendida de duas maneiras, como meio e como fim. Como meio, quer dizer, então nesse sentido a dúvida ela é metódica, ela é o caminho para chegar a alguma certeza, a alguma verdade. Se ela é entendida como princípio e fim, ela diz, verdade não é possível, tudo é duvidoso. Tá? E você se encerra, né, você praticamente estabiliza qualquer possibilidade de avanço do saber, já que nenhuma certeza é possível. Tá? Então, mas a dúvida é importante. E aí eu prefiro mais a dúvida como meio. Né? Para quê? Para que a gente possa avançar, né, em certezas, mesmo que sejam certezas falíveis, mas certezas que podem se reestruturar sempre. Tá? Dentro dessa lógica, eu sento, eu observo a realidade, eu duvido. O processo de análise da realidade deve ser feito como? Então, Quais são os critérios filosóficos para uma análise do dia a dia da minha própria vida? Então, nós consideramos o seguinte, que esse critério de análise, ele está sempre ligado também àquilo que é próprio da postura filosófica. Então, para que você possa fazer uma reflexão filosófica sobre a realidade, eu digo que é necessário nós entendermos aqui 3 critérios importantes. Você precisa ter radicalidade, uma reflexão filosófica precisa ser também metódica e precisa ter visão de conjunto. Explico. Isso que eu ia dizer agora. Radicalidade significa que se trata de um conhecimento raiz, um olhar raiz, uma reflexão de raiz. Raiz está sempre ao fundo. Então precisa buscar fundamento, precisa ir aos princípios, às causas primeiras de um determinado fenômeno da própria realidade. Tá? Segundo ponto, precisa ser metódico, no sentido de que, o que é método? Método, a palavra vem do grego, meta odos, significa caminho a seguir. Então você precisa ter um encaminhamento. Então, por exemplo, uma coisa é a análise da realidade sobre o método, quer dizer, sobre o encaminhamento marxista. Outro sobre o encaminhamento kantiano. O outro, encaminhamento fenomenológico, quer dizer, diferentes olhares filosóficos, né, aqui numa perspectiva acadêmica, sobre a própria realidade. Tá? E a reflexão filosófica precisa ter a visão de conjunto. Tá? Precisa saber que
ao olhar um determinado ponto, esse ponto está situado num complexo de múltiplas determinações. Tá? Então, por exemplo, se eu pensar o que é o Ney Hermann, só posso entender o Ney Hermann a partir do quê? De uma série de conexões que o constituem. Sua cultura, sua história, seu trabalho, sua classe social, sua religião, são elementos, né, que me ajudam a ter um olhar de totalidade sobre Ney Hermann nesse caso. Tá? Pensando aqui sobre o que eu estou refletindo. Né? Então, radicalidade, rigorosidade metodológica e visão de conjunto são 3 elementos que apuram o meu olhar sobre a realidade. Agora, sobre o que eu vou refletir? Sempre vou refletir sobre um problema. E o que é um problema? Não é uma dificuldade. Um problema não é um mistério ou algo duvidoso. Quando que eu tenho um problema? Quando eu tenho uma necessidade. Se eu não tenho necessidade, eu não tenho aqui um problema propriamente dito. Eu posso ter uma dificuldade. Por exemplo, uma pessoa pode ter uma dívida com dificuldade de pagar. Para essa pessoa, ter que pagar essa dívida, mesmo com a dificuldade, pode representar um problema, porque ela colocou isso num grau de necessidade, tenho que pagar. Agora, de repente alguém tem uma dívida, não tem o recurso necessário para pagar e não vê isso como uma dificuldade alguma, como nenhuma necessidade. Trata tranquilamente o fato de estar com uma dívida. Quer dizer, ele não tem ali um problema. Então, sobre o que nós refletimos necessariamente? Sobre aquilo que representa para nós um problema, ou seja, uma necessidade. O filósofo é aquele que reflete com radicalidade, método e visão de conjunto, de totalidade, sobre os problemas que a realidade cotidiana nos apresenta. Tá? Ou, quando eu falo a realidade cotidiana, né, a realidade nas suas diferentes expressões. Né? Se uma situação política para mim é um problema, eu reflito sobre ela. Né? E aí assumo uma posição filosófica nesse sentido. E sempre deixando claro que desses 3 tópicos que o senhor relatou, radicalidade, metodologia e visão de conjunto, radicalidade se refere a uma visão profunda sobre o assunto, um conhecimento profundo sobre o assunto. Isso. Às vezes parece que o termo radicalidade, então vai assumir a postura radical, fundamentalista. Não. Fundamentadora, mas não fundamentalista. Fundamentalismo é o exagero. Né? É o exagero. Né? É a postura que não estabelece diálogo, né? Porque já tem, do ponto de vista autoritário, né, um dogma proposto. Que não é o caso da filosofia. Não. Filosofia é antidogmática. Filosofia é pensamento autêntico, pensamento crítico, pensamento aberto. Né? Doutrinação não é filosofia. Né? Quem trabalha com dogma são doutrinas. Perfeito. Tá? Professor, obrigado pela participação nesse bloco. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o 4º e último bloco do programa Opinião. O tema de hoje é a importância da filosofia na vida diária. Comigo no estúdio, o professor Carlos Moraes, doutor em Filosofia Política, professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa no curso de Pedagogia e também coordenador do NUTEAD, Núcleo de Ensino à Distância da UEPG. Professor, nós falamos muito sobre o uso prático da filosofia no cotidiano, como usar dos conhecimentos construídos nos últimos 2.500 anos de história da filosofia. E também fizemos algumas ponderações sobre a visão do governo em relação a esse assunto, o governo federal, que talvez não seja a visão mais, como eu posso dizer, completa sobre o assunto. Acho, sinceramente, que eles precisam rever conceitos nesse caso, né? E não sou o único que pensa dessa forma, pelo menos nesse caso, com certeza, rever conceitos. Sim. Né? E aí vem a seguinte pergunta. Para que as pessoas entendam um pouco mais sobre filosofia, o senhor indicaria alguma leitura nesses minutos finais de programa?
Olha, eu indicaria um texto, aliás, dois textos, né? Um deles é o livro 7 da obra A República, né, escrita por Platão, onde você encontra toda uma narrativa sobre o mito da caverna, né? Uma obra clássica, né, que acho que vale a pena para quem tem interesse em iniciar os seus estudos, né, buscar uma inspiração, acho que vale a pena. Um outro é o texto do filósofo alemão do século XVIII, Immanuel Kant. Um texto que se chama Resposta à Pergunta: O que é esclarecimento? É um texto bastante inspirador, né, sobre a busca de um pensamento autônomo, a busca de um pensamento emancipado e que busca fazer com que, através do uso da razão, a gente possa fazer principalmente o controle do instinto humano. Porque um dos grandes problemas nossos, no nosso cotidiano, é o descontrole sobre os instintos, né? E de tal maneira que quando o instinto fala mais alto, o nosso lado animal fala mais alto. E aí enfrentamos problemas do ponto de vista lógico, do ponto de vista ético, do ponto de vista estético, né? Então, a humanização, não estou dizendo que nós devemos não viver o instinto, mas viver racionalmente o instinto, tá? O que é muito difícil, né? Mas que é possível na medida em que nós nos colocamos na consciência de nossa existência e de nossos limites humanos. Professor, obrigado novamente pela sua participação aqui. Obrigado. Nós encerramos o programa Opinião neste momento. Obrigado pela sua audiência. Voltamos na semana que vem.